Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Meus queridos, quero aproveitar que estamos de pé, abramos nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 37. Enquanto os irmãos o encontram, eu louvo a Deus por essa maravilhosa oportunidade que Ele nos concede nessa noite de mais uma vez expor mais uma porção de Sua palavra. Sou grato a Deus, ao pastor Daniel, por ter confiado a mim essa oportunidade e essa responsabilidade. Na minha opinião, o culto de ensino, juntamente com a escola bíblica dominical, são os cultos mais importantes da igreja. Eu acredito que é impossível a igreja crescer de forma saudável se não for através da palavra de Deus. Então, que bom que você está aqui para aprender mais do Senhor. Que o Senhor venha me usar nessa noite para falar o seu coração. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículos número 37 em diante. Se eu posso ler, digam amém. O texto bíblico vai dizer: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão de longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessário. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Glória a Deus. Os irmãos, tomem seus assentos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos falando acerca deste assunto nas escolas bíblicas dominicais deste trimestre, na lição dos adultos, acerca do avivamento. Eu tive a oportunidade e a alegria de lecionar este domingo para as irmãs, e nós falamos exatamente do capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Os irmãos que acompanham também estudaram essa lição. E nós falamos de um avivamento que acontece dentro da igreja primitiva. Então, nessa noite, eu gostaria de dar uma continuidade, até como forma de incentivar você a participar da escola bíblica dominical, porque você tem que entender que, através do ensino bíblico, nós conseguimos alcançar um avivamento verdadeiro. Como eu disse agora, eu não acredito que possa haver um avivamento sem o ensino da palavra. Por que não, Afonso? Porque se você não sabe o que é avivamento, como você vai viver um? Normalmente nós ouvimos ideias de avivamentos que não são bíblicos, porque não estudamos o avivamento bíblico. Porém, nós estamos aqui exatamente para aprender o que a Bíblia nos ensina acerca do avivamento. Quando nós falamos de avivamento, é comum que a nossa mente, de forma rápida, nos remeta ao livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, é claro, no livro de Atos, nós vamos ver, no capítulo de número 1, Jesus fazendo a promessa do derramamento do Espírito Santo. No capítulo de número 2, Jesus cumpre a promessa, enviando o Espírito Santo sobre a sua igreja. No dia de Pentecostes, foi o dia que Deus escolheu
que Deus marcou na história para que o teu Santo Espírito descesse sobre a vida da igreja para um propósito. E nós estamos aqui nessa noite debaixo dessa promessa, debaixo desse influenciar do Espírito, debaixo desse fluir que o Espírito está sobre a igreja. É importante a gente salientar algumas coisas aqui para nós entendermos essa promessa. Quando nós vamos olhar lá para o livro de Êxodo, quando o povo acaba de sair do deserto, se passam alguns dias. O texto lá em Êxodo vai falar quantos dias. Eu já vou explicar. Vai passar alguns dias. O povo vai chegar no Monte Sinai. Quando o povo chega no Monte Sinai, você conhece, Deus manda Moisés subir para entregar a lei. Que dia foi o dia que Moisés recebe a lei? O dia de Pentecostes. Não é coincidência. Como você sabe, Afonso, que aquele era o dia de Pentecostes? Sei porque o texto bíblico nos mostra que Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então, quando o povo comemora a Páscoa no Egito, passa-se 50 dias onde o povo está no Monte Sinai, Moisés recebendo a lei de Deus. Então, um judeu comemora no dia de Pentecostes o recebimento da lei. É o dia que Deus confiou a Moisés e o seu povo a sua lei. O que me chama a atenção é que em Atos capítulo 2, quando o Espírito desce, o propósito é semelhante, é colocar a lei de Deus no homem. Escute só, Jeremias capítulo 31, versículo de número 31, Jeremias vai dizer que chegaria um dia que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Talvez a pergunta seria, mas Jeremias, que nova aliança é essa? Jeremias diz, essa nova aliança é uma aliança não como a que foi feita com Moisés, porque em Moisés a aliança foi feita da seguinte forma: eu escrevi a lei em pedras, só que essa nova aliança que eu vou fazer com o meu povo, não mais estarão escritas em pedras as minhas leis, mas estarão escritas no seu coração, aleluia. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, eles estão comemorando o quê? O recebimento da lei, e é neste momento que o Espírito Santo desce, não para cravar a lei em pedra, não para cravar a lei em um livro apenas, não para cravar a lei em algo inanimado, mas não, para cravar a lei de Deus no coração da igreja. Deus coloca a lei em pedras, os homens não conseguem cumprir a lei. Agora, a promessa que o Espírito Santo que é direcionada por Jesus Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos ensinará a guardar a minha palavra. Então a ideia é o seguinte: enquanto a lei está na pedra, nós não obedecemos a Deus, nós não conseguimos reconhecer a Deus, mas no momento que o Espírito Santo desce na igreja e crava em nosso coração a lei de Deus, nós somos capacitados para cumprir toda a lei, para conseguir ficar debaixo da unção que Jesus Cristo coloca sobre nossas vidas. Foi neste dia em que eles recebem a lei no seu coração. E quando você olha para o dia de Pentecostes, você percebe que isso tem um significado e uma importância muito grande para nós, assembleianos, porque nós somos chamados pentecostais por causa deste dia, não por causa de outro dia, mas por causa deste dia. Como assim, Afonso? Nós somos chamados pentecostais porque nós cremos que o que aconteceu no dia de Pentecostes está disponível ainda hoje para mim, para você, para a igreja de Cristo. Alguns não creem que os dons são para hoje, alguns acham que os dons foi apenas para o período da igreja primitiva, mas nós não. Nós cremos que enquanto Jesus Cristo não volta, o Espírito Santo continua trabalhando através de nossas vidas. Então, pensando por este lado, somos pentecostais porque cremos que o Espírito Santo age hoje. Isso quer dizer que nós não podemos ler o livro de Atos dos Apóstolos como um livro histórico, que ficou no passado, que é apenas uma história para nos ensinar alguns ensinamentos. Não, nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos para hoje, sabendo que nós continuamos hoje vivendo a experiência da igreja de Atos dos Apóstolos, porque o Espírito Santo não muda, porque o Espírito Santo continua agindo em sua igreja. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos,
Capítulo 29, nós estamos vivendo hoje, e enquanto Cristo não volta, nós continuamos a servir a Cristo debaixo dessa unção que o Espírito Santo coloca sobre nossa vida. Mas para nós entendermos um pouco melhor, é um culto de ensino, é um culto de doutrina, para nós entendermos melhor que promessa é essa, como é feita essa promessa, para que serve essa promessa, porque, irmãos, é muito comum você perceber que às vezes nós, pentecostais, não sabemos nem o mínimo da nossa própria fé. Não estou dizendo a fé dos outros, outras correntes teológicas, não, a nossa própria fé. E nessa noite eu gostaria de trazer a vocês alguns textos que vai nos mostrar o princípio da promessa que foi feita por Jesus, está disponível a nós ainda hoje. Quando você olha para Lucas capítulo 24, se o irmão Jean puder colocar por gentileza, capítulo 24 de Lucas, versículo de número 49, Jesus está passando por esse último período com os seus discípulos, antes de subir ao céu. Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos. Quando Jesus está dando essas últimas instruções aos discípulos, Jesus vai dizer o seguinte: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Isso é interessante. Vamos parar um pouco neste versículo para nós entendermos alguns princípios que nós podemos tirar daqui. Veja bem, Jesus vai dizer: do alto vem o poder. Jesus está mostrando para nós qual é o endereço do poder. Ele está mostrando para nós de onde é que sai esse poder. Este poder é do alto, ou seja, não é um poder de fora, porque se fosse um poder de fora, nós poderíamos esperar de partidos políticos. Se o poder fosse de fora, nós poderíamos esperar de governantes, de políticos, prometer algo para a igreja, mas como o poder não é de fora, nós não dependemos disso. Jesus está mostrando que o poder tem um endereço muito bem específico, e o poder não vem de dentro, como diz o budismo, como diz o humanismo. E se você perceber, algumas correntes filosóficas por aí ensinam que o poder está dentro de você. Talvez, irmão, você já esteve deprimido em um certo momento e alguém disse: olha, o poder está dentro, desperte esse poder dentro, você precisa despertar esse leão que está dentro de você. Irmão, eu vim cá te dizer, não tem poder nenhum dentro de você. Dentro de nós só tem pecado, só tem erro, só tem engano. Aí é que você depende desse poder que vem do alto. Então Jesus está dizendo: o poder vem de algum lugar. Que lugar é esse? Do alto. O poder de Deus, o poder do céu. Não é de dentro, não é de fora, mas este poder é do alto, é do céu, é de Deus. Aí Jesus ele vai continuar dizendo: este poder, além de ser do alto, na verdade, voltando no versículo para a gente entender melhor, vocês ficam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Revestidos. Isso me chama a atenção. Quando você olha para essa palavra revestir, você percebe de forma clara e simples que está falando de uma roupa por cima de outra roupa. Jesus não disse: eu vou vestir vocês, não. Eu vou revestir, ou seja, é uma roupa sendo colocada em cima de outra roupa. Eu estou indo bem devagar, é porque você precisa entender, porque é culto de ensino, é isso mesmo. É uma roupa em cima de outra roupa. Então a pergunta é: Afonso, se o Espírito vem como uma roupa em cima de outra, qual é essa roupa que vem primeiro, para que o Espírito venha depois? É a roupa da salvação. O que isso significa? Que o Espírito Santo só enche, só vem sobre, só reveste aquele crente que é salvo. Então a promessa é para o crente salvo. Isaías capítulo 61, versículo 10, Isaías disse: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Isaías está mostrando que a roupa que vem antes é a sua salvação. Depois da salvação vem essa segunda roupa, que é o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda não é salvo, se você ainda não reconheceu a Cristo, o Espírito Santo ainda não está disponível a você. Mas para todos aqueles que creram na mensagem do Evangelho, confessaram Cristo como suficiente Salvador, essa promessa é para você. Essa promessa se estende a você.
Segundo ponto que precisamos observar nessa palavra, revestidos. O pastor Ed leu o texto, não combinei nada com ele, pastor Ed, não combinei nada. Capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo diz, para que no dia mau, no dia da angústia, para não sermos vencidos pelo diabo, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. É interessante, porque o apóstolo Paulo, ele vai narrar como a armadura é. Ele vai falar da espada, ele vai falar do escudo, ele vai falar da couraça, ele fala do capacete, ele fala das sandálias. Paulo está narrando e contando para nós e descrevendo uma armadura romana. Pensa bem, irmãos, naquele período, Roma dominava tudo, e onde você passava na rua, tinha um soldado romano passando. Então era comum que você visse soldados, olhasse para a sua armadura, e você visse talvez uma armadura grossa, para poder defender-se dos inimigos, defender-se das tropas inimigas. Paulo vai usar a mesma linguagem, se revistam da armadura de Deus. Então veja bem, perceba que Jesus está usando a mesma linguagem de Paulo. Paulo está usando a mesma linguagem de Jesus. Se você trazer uma coisa para cá e para lá, você vai entender que quando o Espírito desce e nos reveste, é como uma armadura que está sendo colocada no crente. Então o revestimento do Espírito é uma armadura para que você possa suportar o dia mau, para você vencer as astutas ciladas do diabo. E eu estou aqui nessa noite, irmãos, para desmistificar algo na sua vida. Tem muita gente por aí que diz que crente não tem luta, que crente não tem prova. Tem muita gente por aí dizendo, vem para Jesus, vai acabar a luta, é mar de rosas. Vem para Jesus, sua conta no banco vai ficar recheada. Vem para Jesus, a partir de agora você vai ser promovido no emprego. Irmão, tem gente fazendo propaganda desse jeito. Só que biblicamente isso não procede. O próprio apóstolo Paulo diz, se revista. Por que, Paulo? Porque vai ter dia mau. Se revista porque vai ter tentação do diabo. Como diz uma música aí, que está fazendo sucesso aí, a vida do crente não é um morango, irmão. Não é um morango, não. E a luta vem, a tribulação vem, o dia mau vem. Então o Espírito Santo de Deus está aí, prometido por Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos dar essa vitória, para nós conseguirmos nos revestir e suportar todos os dias, e aguentar a pancada todos os dias, para permanecermos firmes todos os dias. Irmãos, você não está de pé não é porque você é bom, irmãos. Você não está de pé porque você tem um bom emprego, bom conta bancária, não. Você só está de pé porque a graça dele tem te abraçado, porque o Espírito Santo de Deus tem te colocado de pé todos os dias. É o revestimento de poder que Jesus Cristo promete aos crentes e salvos em Cristo Jesus. Continuando o versículo 49 ainda. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Olha só, irmãos, Jesus prometeu poder para a igreja. Jesus prometeu um poder. A palavra grega para poder usada aqui é a palavra dunamis, que vem da palavra dinamite, dinamismo. Então, quando a gente para fazer essa aplicação, nós podemos observar algumas coisas. Por exemplo, se o poder que vem é um poder dinâmico, quer dizer que a igreja não pode ficar parada. Você diz, fulano de tal é uma pessoa muito dinâmica. O que você está querendo dizer? Ele não para, ele toda hora está fazendo alguma coisa. A todo momento ele está andando, se movendo, está trabalhando, está fazendo, ele está desenvolvendo alguma coisa. Esse poder que a igreja recebe é um poder dinâmico. Então a igreja que recebe o Espírito Santo de Deus não é uma igreja que consegue ficar parada. Ela está todo momento andando, ela está todo momento trabalhando, ela está todo momento glorificando a Cristo, ela está todo momento pregando a palavra, ela está todo momento levando a palavra aos perdidos. É uma igreja que se movimenta, é uma igreja que está em constante mudança e transformação no poder do Espírito Santo. Segundo significado que essa palavra dunamis pode ter, é a própria palavra dinamite que sai dessa palavra dunamis. Qual é a questão dessa dinamite? Irmão, o que a dinamite faz? Explode, né? Dinamite explode. Então Jesus está dizendo que o poder que virá sobre nós, sobre a igreja, é como a dinamite. A explosão é intensa demais. E eu fico imaginando, por exemplo, irmãos, Atos capítulo 19, onde Paulo está em Éfeso. Quando Paulo está em Éfeso, a Bíblia vai dizer que
o evangelho cai naquele lugar como uma dinamite. Como uma dinamite. Por quê, Afonso? Porque a Bíblia vai dizer que quando eles ouvem o evangelho, eles se arrependem. Sabe o que o povo da cidade faz? Eles vêm correndo até a praça pública, confessando os seus pecados, pegando os seus livros de magia negra, jogando no centro da praça e queimando esses livros. Irmão, se isso não for uma dinamite que explodiu lá, eu não sei mais o que é. Imagina a explosão do evangelho quando chega nesses lugares, a conversão de almas, a transformação de vidas. A igreja de Cristo crescia, porque onde os apóstolos e os discípulos chegavam, cheios do Espírito Santo, havia uma explosão naquele lugar, havia um poder explosivo naquele lugar. Agora, terceiro momento que nós podemos tirar dessa palavra dunamis. Olha só, esse dunamis, essa dinamite, dinamismo, também tem um significado de poder moral. Veja bem, irmão, por favor, preste atenção nisso. É uma força física? É, porque dinamite é uma explosão física, certo? Porém, essa palavra também tem um significado interno, é um poder moral. Isso aqui me chama a atenção demais, irmão. Porque Jesus está dizendo que sobre a igreja descerá um poder moral. Isso quer dizer que nós devemos nos santificar. Porque se o poder do Espírito é um poder moral, não tem como eu continuar vivendo na prática do pecado. Se o poder que vem sobre mim é um poder moral, eu não posso continuar nas minhas antigas práticas. Eu preciso mudar todos os dias. Isso aqui é interessante porque você percebe, irmão, que Jesus não vai enviar a igreja enquanto o Espírito não é enviado. Jesus envia o Espírito à igreja para depois enviar a igreja ao mundo, porque a igreja não é capaz de fazer absolutamente nada sem o enchimento do Espírito. O que você está querendo dizer com isso, Afonso? Se uma igreja não tiver um caráter moral ilibado diante da sociedade, nós não iremos chegar em lugar nenhum. Eu já falei isso que eu irei dizer outras vezes aqui, mas eu preciso repetir para nós entendermos. Por muitas vezes nós falamos, a mídia nos persegue, a mídia está contra nós, a Globo nos persegue, as lojas, os comerciantes nos perseguem, os crentes, e a gente acha, ilusão nossa, a gente acha que ele nos persegue porque somos crentes, porque nós somos a luz do mundo. Não, irmãos, sabe por que a gente é perseguido? Porque a gente compra e não paga. Porque nós não estamos com esse poder moral do Espírito. Sabe por que nós somos perseguidos? Sabe por que os LGBT não aceitam a nossa palavra? Não é porque a gente prega contra o pecado, não. É porque às vezes quem prega sobre o pecado da homossexualidade está com a vida pior do que aquele que está praticando a homossexualidade. Então nós não somos perseguidos, irmãos, porque nós somos crentes, não. É porque a gente compra e não paga, porque a gente é um malfiador, é porque nós não somos exemplo na sociedade. Mas olha o poder que o Espírito Santo, que Jesus prometeu, um poder moral, uma mudança de vida, uma transformação no caráter, uma transformação que as pessoas não vão poder olhar para nós, para nos acusar de alguma coisa. Você se lembra de Daniel? Daniel estava na Babilônia e eles pensaram, a gente precisa pegar esse Daniel. Vamos jogar esse Daniel lá da cova dos leões. O que a gente faz? O camarada não erra, o camarada não tem falha. O que nós vamos fazer? Vamos inventar uma mentira. Só assim que conseguiram pegar Daniel, inventando a mentira. Porque se fosse procurar, puxar a ficha, o BO dele ali, a ficha policial, a ficha criminal, não tem nada. O camarada é santo, o camarada ele vive uma vida íntegra, nós temos que inventar uma mentira dele. Assim deve ser o crente. Precisam querer inventar uma mentira sua, porque se for fuçar na sua vida, não vai achar nada não. Esse é o poder que a igreja precisa ter, o poder que vem do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que quando nós entendermos isso, o Espírito descer sobre nós, com este poder de sermos transformados no nosso caráter, onde nós passarmos, o Evangelho de Cristo vai ser anunciado, e as pessoas darão credibilidade naquilo que nós falamos, e aceitarão a Cristo, por causa do nosso testemunho. Jesus está reiterando uma promessa que já tinha sido feita anteriormente. Se você olhar, por exemplo, Números, capítulo de número 11, você vai ver a história do momento em que Moisés está conduzindo o povo pelo deserto,
e Moisés cansa. Quando Moisés se cansa, ele vai dizer: Deus, eu não aguento esse povo, não. Não aguento esse povo que o Senhor colocou aqui para nós ir para Canaã, não. Aí Deus vai dizer o seguinte: Moisés, separa 70 homens. Eu vou pegar do Espírito que está sobre você e vou repartir com 70 homens, para que eles sejam capacitados para te ajudar a conduzir o meu povo até onde eu quero. O texto diz que Moisés faz desse jeito. 70 homens estão ali selecionados, os sábios, os anciãos, aqueles capacitados para fazer a obra, e o texto vai dizer que o Espírito de Deus desce naqueles homens. E quando ele desce naqueles homens, eles começam a profetizar. O Espírito está descendo naqueles homens. Só que interessante que a Bíblia vai dizer que existiam dois homens que estavam fora daquele grupo de 70. Quando esses dois homens estão profetizando lá do lado de fora do arraial, a Bíblia diz que um servo vai dizer: ô Josué, avisa para Moisés que tem dois camaradas aqui que não é daquele grupo. Josué corre até Moisés e diz: Moisés, tem dois ali que não é do grupo que você escolheu. Eles estão profetizando. Proíbe eles, Moisés, proíbe. Josué está bravo diante de Moisés. Proíbe ele. Aí Moisés vai responder assim: ô Josué, você está com ciúme por mim? Quem dera, olha a palavra de Moisés, quem dera que todo o povo recebesse o Espírito e todo o povo profetizasse. Esse texto é muito lindo, porque Moisés já está mostrando o seu desejo profético do Espírito ser enviado sobre todo o homem, todo o povo, e não apenas sobre alguns. Então a gente vai percebendo que Deus ele tinha um plano de fazer com que todos nós fôssemos sacerdotes. Quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, tira o meu povo do Egito, Deus disse: vocês serão uma nação sacerdotal. O que isso significa, Afonso? Significa que todos teriam acesso direto com Deus. Só que aí o que acontece? Moisés sobe o monte, o povo adora o bezerro. Quando Moisés desce do monte, ele vê aquela cena, o povo adorando o bezerro de ouro. Deus fala: separa os levitas, porque foram os únicos que não se corromperam. Então, peraí, veja bem, irmãos, Deus queria que todo o povo fosse sacerdote diante dele. Não era plano de Deus colocar só Levi para ser sacerdote diante do Senhor, não, era todo o povo, mas porque eles adoraram outros deuses, Deus separou a tribo de Levi, que foi a única que permaneceu fiel naquele episódio. Então perceba que a ideia de Deus sempre foi derramar o Espírito sobre todo o homem, toda a carne, que não existisse nenhum que não fosse cheio desse Espírito. Aí você vai chegar, por exemplo, em Joel capítulo 2, Jean, por favor, capítulo 2, versículo 28 e versículo 29 do livro de Joel. Nós teremos uma profecia que Joel irá profetizar a respeito do que viria a acontecer. A respeito do que viria a acontecer, falando sobre o Espírito Santo. O texto, olha lá: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel já está profetizando o que iria acontecer lá em Atos dos Apóstolos. Perceba que a promessa sempre foi feita, perceba que a ideia de Deus sempre foi derramar, só que o homem não estava com o coração aberto, até o dia que o Espírito desce para cravar no coração a lei de Deus, para que o Espírito pudesse descer sobre eles e ser derramado sobre toda a carne. E é o que acontece em Atos capítulo 2, é a promessa de Joel se cumprindo. Toda a carne seria cheia do Espírito, haveria visões, haveria profecias, haveria milagres e muitos sinais. Perceba que a ideia é encher esse povo com o Santo Espírito, encher o seu povo com o Espírito Santo. Quando você chega em Atos capítulo 1, versículo 8, se você observar com atenção, irmãos, o capítulo 24 de Lucas é praticamente a mesma coisa do capítulo 1 de Atos. Você vai notar que Lucas termina o seu evangelho e já começa Atos na mesma pegada. Vocês sabem que foi o próprio Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então você tem uma junção dos dois livros. Eu dou para vocês uma sugestão: leia Lucas e Atos juntos,
Quando você for ler os evangelhos, termina de ler o evangelho de Lucas e pula para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Lucas tem uma continuidade no seu pensamento. No capítulo 1, no versículo de número 8, o texto vai dizer que Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então perceba, a gente acabou de falar do versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, que é a promessa de Jesus: recebe do alto, vai ser revestido de poder. Capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dar uma ordem: eu vou encher vocês. Para quê, Jesus? Para vocês serem minhas testemunhas. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: alguém talvez pergunte: Afonso, para que é que nós somos cheios? Talvez eu poderia dar uma resposta na minha cabeça, mas não, a Bíblia fala por que nós somos cheios. Tem um motivo para que nós sejamos cheios. E a pergunta então é: qual é o motivo de sermos cheios? Jesus está dizendo: eu vou encher vocês para serem minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então a igreja só é cheia do Espírito Santo para um propósito. Qual o propósito? Ser testemunha. Ser testemunha. Isso é interessante, porque tem gente que acha que para ser cheio do Espírito Santo é rodar no manto. Não é não, irmão, é ser testemunha. É o que o texto está nos mostrando, é o que o texto, Jesus está dizendo: eu vou encher, para quê? Vocês testemunharem. Irmão, peraí, eu pergunto para você: tem como você testemunhar sobre algo que você não viu? Tem como você testemunhar sobre algo que você não viveu? Não tem como. Então a primeira coisa que eu e você precisamos ter é uma experiência com esse Santo Espírito, para só depois nós podemos sair por essas ruas anunciando o Evangelho com propriedade. Porque uma coisa, irmão, eu falar assim: olha, o mar é muito bonito. Outra coisa é você ir lá e ver com seus próprios olhos. Tem muita gente que está anunciando por aí, testemunhando por aí, mas nunca teve relacionamento com Ele, nunca teve um encontro com Ele, nunca viu nada, mas está testemunhando. O que eu não sei, não é o Evangelho. Porque Jesus está dizendo que o poder vai vir para dar poder a você, para testemunhar sobre o Evangelho de Cristo Jesus. É interessante nós observarmos mais uma coisa nesse versículo 8. Essa palavra testemunho, vocês serão meus testemunhas, é a palavra mártir. O que significa mártir? É aquele que morre por uma causa. Nessa hora ninguém quer receber o Espírito mais, né? Porque Jesus está dizendo: vocês receberão o meu Espírito. Para quê? Se for preciso até morrer pelo meu nome. Até morrer. Essa é a intenção do Espírito. Como eu disse para as irmãs no domingo, se você está com a espada no seu pescoço e o camarada diz: nega Jesus ou eu te mato, se você não tem um Espírito, irmão, você nega Jesus na hora. Não adianta ser hipócrita não. Aliás, né, a gente nega Jesus por umas coisas tão banal aí, vai falar que não vai negar na hora da espadada? A gente tem que ser realista, né? Então, veja bem, o Espírito Santo te enche para te dar coragem, ousadia, intrepidez, para você ir até os confins da terra, e se for preciso dar o seu sangue, dar a sua vida pelo Evangelho, o Santo Espírito vai te capacitar para você ir até o final, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte. Para que ser cheio então, Afonso? Para pregar o Evangelho de Cristo. Quando esses homens então recebem o Evangelho, já que recebe o Espírito, na verdade, já que o Espírito enche para anunciar, quando eles recebem o Espírito, o que eles fazem? Pregam. Quando o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, recebe o Espírito no dia de Pentecostes, qual a primeira coisa que Pedro faz? Abre a boca para poder pregar. Porque o povo na cidade começa a dizer: opa, peraí, esse pessoal aí está falando em outras línguas, que negócio esquisito é esse? 120 homens no cenáculo, falando em outras línguas, e o povo: rapaz, mas é 9 horas da manhã ainda, o texto fala o horário, é 9 horas da manhã ainda, e esse povo está bêbado, está cheio de mosto, está cheio de vinho. Aí Pedro, no poder do Espírito, se levanta, e Pedro vai responder: irmãos, eles não estão cheios de mosto, o que domina eles não é o vinho. Isso aqui é a profecia de Joel capítulo 2 se cumprindo, é o Espírito que está descendo sobre eles, não é o vinho que domina eles, o que domina eles é o Espírito Santo de Deus. Pedro está sendo capacitado pelo Espírito para quê? Pregar, anunciar
pregar este evangelho maravilhoso. Então Pedro está pregando, Pedro está explicando o que está acontecendo ali, e Pedro começa a pregar um sermão maravilhoso. Eu pergunto para vocês, se você souber, me responda por favor, qual é o conteúdo da pregação de Pedro? Aliás, eu vou além, qual é o conteúdo de todos os apóstolos no livro de Atos dos Apóstolos? Só tem um tema. Se fosse hoje a gente não ia gostar dos apóstolos não. Só tem uma mensagem: Jesus Cristo e este crucificado. Glória, você perdeu para andar dando glória a Deus aí, irmão? Não existe outro tema para os apóstolos, não existe outra mensagem para os apóstolos, é Jesus Cristo e este crucificado. Irmão, isso aqui mexe com a minha alma, com o meu coração, isso aqui mexe comigo, porque, irmãos, Pedro está diante de um povo incrédulo, o povo fluiu ali para saber o que está acontecendo. Pedro tinha a oportunidade de falar assim: olha, irmãos, Jesus é bonzinho, Deus é o Senhor carinhoso, vai passar a mão na sua cabeça, vai te perdoar, vem do jeitinho que você está, fica do jeitinho que você quer, vem. Pedro faz isso? Não, irmão. Pedro se levanta e vai apontar o dedo na cara daquele povo e vai falar assim: ó, sabe o Jesus que vocês crucificaram? Pois é, Ele é Senhor e Cristo, Ele ressuscitou dos mortos e Ele é o Cristo de Deus. A mensagem de Pedro não é mamão com açúcar, não é água com açúcar, não é ursinho carinhoso, não. Jesus, vocês crucificaram Ele, mas Deus o ressuscitou dos mortos e fez Ele Senhor e Cristo. Jesus Cristo crucificado é o Senhor. A mensagem de Pedro foi essa. Aí você pergunta: Afonso, qual é o resultado de uma pregação como essa? O homem cheio do Espírito Santo de Deus, pregando sobre Jesus, não tem erro, né, irmãos? Aí chega no versículo 37 que nós lemos. Por favor, se você fechou sua Bíblia, abra, por favor. Escudo de ensino, Bíblia aberta. Nós vamos chegar no versículo que nós lemos no início. Versículo 37, do capítulo 2. O texto diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda isso aqui. Jean, por favor, coloca para mim aí, João 19:34. Obrigado, irmão, Deus abençoe. João 19:34. Escute aqui, irmão, olha o que o texto está dizendo. Ouvindo eles isto o quê? A pregação que Pedro pregou sobre Jesus crucificado. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. O Jean já colocou ali. Irmãos, olha esse versículo, eu já vou explicar. Contudo, um dos soldados lhe furou um lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Este texto é o texto que está narrando aquele soldado que enfiou a lança do lado de Jesus, para constatar se ele realmente tinha morrido. Afonso, por que você está falando desse texto? Preste atenção naquela palavra ali, olha, lhe furou. A palavra furou, essa é a palavra maravilhosa desse texto, porque a palavra usada, furou, para furar o lado de Jesus, é a mesma palavra que é utilizada no grego para falar que os seus corações foram compungidos. Você não entendeu, irmão? Você não te dá glória a Deus, né? A mesma palavra que diz que o soldado fincou a lança de Jesus e furou o seu lado, é a mesma palavra usada aqui em Atos capítulo 2, versículo 37, dizendo que os seus corações foram furados, compungidos, rasgados. O que você quer dizer com isso, Afonso? Quero dizer que quando um homem cheio do Espírito Santo de Deus prega sobre Cristo crucificado, o povo não aguenta. É como se Pedro estivesse com a faca esfaqueando o coração deles, como se estivesse com a lança esfaqueando o coração daqueles homens, furando o coração daqueles homens. Imagine, irmão, se a gente voltar a viver isso. Você ouviu uma pregação e você sai daqui com o seu coração dilacerado, seu coração cortado por causa da mensagem de Cristo Jesus. Irmão, você acha que eu, como pregador, é bom quando eu desço e alguém bate no meu ombro e fala assim: que mensagem bonita? Não, mano, não fala isso comigo não, por favor. Sabe como você elogia um pregador? Essa mensagem cortou a minha alma, dilacerou meu coração, porque a intenção é essa. Um homem cheio do Espírito prega e os ouvintes têm seus corações perfurados pela palavra de Deus. Hebreus não vai dizer que a espada de Deus é como a espada de dois gumes, que penetra até o mais profundo da alma, causando separação. Irmão, isso é só a palavra de Deus que faz. Esse é o resultado.
de um homem cheio do Espírito Santo, pregando a palavra. A gente precisa disso, a gente precisa disso. Este é o resultado do Espírito Santo descer sobre eles. Versículo 38, Pedro vai responder, porque olha, eles tiveram seus corações cortados pela palavra. Aí eles vão virar para Pedro e dizer: Pedro, e agora? O que a gente faz então? Irmãos, vocês conseguem perceber como Pedro não precisa nem fazer apelo? Pedro não perguntou para ninguém: quem quer aceitar Jesus? Não. A mensagem de Pedro foi tão impactante, tão gloriosa, tão extraordinária, que o povo olhou para ele e disse: e agora, Pedro? O que a gente faz então? O que nós fazemos então, Pedro? Eles vieram à frente, não foi Pedro que precisou chamá-los, porque a mensagem cheia do Espírito Santo causa isso. Então você vai perceber, Pedro está ensopado no Espírito, cheio do Espírito, pregando a Jesus Cristo. Alguém pode perguntar: Afonso, o que é um pregador pentecostal? Como é um pregador pentecostal? Será que um pregador pentecostal é um pregador que dá uns rodopios? Um pregador pentecostal é um pregador que dá uma mudada na voz para ir mexer com o seu coração? O pregador pentecostal é alguém que faz um aviãozinho? Não. Segundo o texto bíblico, não. O que é um pregador pentecostal então, Afonso? É um pregador que prega sobre cruz. É um pregador que prega sobre Jesus Cristo crucificado. Irmão, isso que não é a minha cabeça, não é achismo. O texto mostra, no dia de Pentecostes, o que aconteceu ali? Cristo foi anunciado, Cristo foi pregado, a cruz foi anunciada, a cruz foi pregada. Então o camarada, não é porque ele soa o paletó que ele é um homem de Deus, não. É se o Espírito Santo o induz a pregar a Cristo Jesus e este crucificado. Esse é um pregador pentecostal. Versículo 38, Pedro vai responder a ele: o que a gente faz, Pedro? Pedro responde: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para os seus pecados serem remidos, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, Pedro não vai dizer: irmão, vem do jeito que você está mesmo, encosta aí, fica aí. Não, arrependei-vos. Muda de vida, rapaz, muda de vida, moça, muda de vida, arrependam-se e venham até a Ele serem batizados em nome de Jesus, para que seus pecados sejam remidos, para que seus pecados sejam tirados. E depois disso, Pedro, o que vem? Aí vocês receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Perceba, irmãos, o Espírito Santo está disponível para todos aqueles que se arrependeram e mudaram de vida. Se você se enquadra nisso, o Espírito Santo é uma promessa que te alcança. Aí Pedro vai dizer: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Olha só, irmãos, Pedro está dizendo: olha, o Espírito vai descer sobre vocês, essa promessa é para vocês. Só que essa promessa não é só para vocês, essa promessa também é para os seus filhos, é para os seus netos, é para os seus bisnetos, e aqueles que estão longe também é para eles, para tantos quantos o Senhor quiser chamar. E essa promessa é para nós. Nós estamos aqui essa noite estudando esse texto bíblico, e eu posso ousar-me em dizer, como Pedro disse, essa promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para nossos netos, é para as nossas gerações. Então estamos aqui para orar e clamar que o Espírito Santo desça sobre nossa casa, desça sobre nossa família, desça sobre nossa igreja, e tantos quantos o Senhor quiser chamar para essa poderosa obra. O Espírito Santo, irmãos, não tem preconceito, não faz distinção de cor, não faz distinção de raça, não faz distinção de posição social, não faz distinção de conta bancária, não. O Espírito está disponível a todos quantos que creem. O Espírito Santo é para mim, irmãos, o Espírito Santo é para você. Nós sabemos, irmãos, que em muito tempo da história da sociedade,
Eu falei isso com as irmãs no domingo. Os negros tiveram um momento triste demais na história. E estou falando de contexto da igreja. Eles não podiam pregar, não podiam pastorear, não podiam liderar. Os negros não poderiam ficar junto com os brancos no culto. Até o dia que o Espírito Santo resolveu descer lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, no século XX. E sabe o que aconteceu? Quando o Espírito Santo desce, de repente começa a aparecer um pastor negro, começa a aparecer um negro pregando, uma mulher que era pobre está pregando, está cantando, está servindo a Jesus, está ganhando almas, está convertendo. O Espírito Santo está descendo, porque o Espírito Santo não está preso à cor, não está preso a status social. O Espírito Santo não está preso, ele é para nós, irmãos, e ele é para os dias de hoje. O Espírito Santo de Deus não faz distinção, aleluia. O Espírito Santo é para nós essa noite. O texto vai dizer: o Espírito Santo vai encher vocês. Versículo 40, com muitas outras palavras testificava, exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Irmão, que geração perversa era essa? Eram aqueles judeus que crucificaram Jesus há algum tempo atrás, alguns dias atrás, irmão. Pedro está dizendo: vocês querem seguir Jesus? Sai do meio dessa geração perversa. Olha só, irmãos, o evangelho é exclusivo, é só para quem crê. Ele está dizendo: vocês precisam se separar, se livrem dessa geração perversa. Sai do meio dessa geração perversa. Versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, aleluia. Afonso, o que acontece quando o Espírito vem? Conversão de almas. Quase 3.000 almas se converteram por causa da pregação de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que pregou a Jesus Cristo crucificado. Oh, meu Deus do céu, nós precisamos disso, Senhor. Faz assim de novo, Jesus, em nosso meio. Faz assim de novo, Senhor. Muda o nosso coração, Jesus, por favor. Fura o nosso coração novamente, Jesus. Quebranta o nosso coração novamente, Jesus. Nós queremos viver isso aqui. Nós queremos viver a sua palavra, Senhor. Nós estamos cansados de contar histórias, nós queremos viver a sua palavra. Aramandoriada Sericai. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre o teu povo, venha sobre a tua igreja, venha sobre a tua noiva, Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, no ano de 1901, eu já estou partindo para a conclusão. No ano de 1901, uma mulher chamada Agnes Osman, essa mulher estava numa escola. Ela estava onde, irmãos? Escola, estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Estavam estudando o livro de Atos dos Apóstolos dentro da escola. Os jovens estavam estudando e eles começaram a ler sobre os dons. E aí começou aquela discussão: será que os dons são para nós? Será que esses dons são para a gente mesmo hoje? E sabe o que a história vai nos dizer? Que essa moça disse: Deus, se esses dons for para nós, eu quero viver essa experiência. Sabe o que aconteceu? Ela foi batizada com o Espírito Santo, ficou 3 dias falando em línguas estranhas sem parar. E sabe o que aconteceu? Ela foi para a China ser missionária, porque ela não sabia falar chinês, mas o Espírito Santo deu a ela o dom de línguas, de outros idiomas, e ela foi na China pregar o Evangelho. Irmãos, oxalá se isso acontece conosco de novo. Por que eu pedi para você repetir comigo? Numa escola, porque o estudo não anula o Espírito. Nós estamos aqui no culto de ensino fazendo o quê? Aprendendo sobre o Espírito. Para quê, Afonso? Para quando nós formos orar, nós orarmos com mais propriedade, para nós sabermos o que nós estamos fazendo, para que nós possamos buscar a Deus de forma correta. Elas estavam numa escola estudando a palavra de Deus, como nós estamos aqui, e Deus pode fazer a mesma coisa hoje, aleluia. Deus pode nos encher ainda hoje. Irmãos, vocês puderam perceber que eu li o versículo 42,
até o versículo 47. A minha intenção era pregar esses versículos todos aqui. Contudo, não vai dar tempo. Eu precisava mais, no mínimo, uns 20 minutos para falar isso aqui tudo. Então, em uma próxima oportunidade, eu concluo essa palavra. Eu quero que os irmãos fiquem de pé comigo em nome de Jesus. Posso orar? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você clamasse ao Espírito para que Ele venha sobre ti. Ô Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, sendo gratos ao Senhor por Tua palavra penetrante em nossos corações. E nós queremos orar ao Senhor para que o Senhor desça sobre nós com o Teu poder, com o Teu Espírito, com a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, porque nós não queremos ser meros contadores de histórias. Nós queremos testemunhar o que o Senhor fez na nossa vida. Então nós estamos aqui como uma igreja pentecostal, que crê nos dons do Espírito Santo, que crê na contemporaneidade dos dons, que crê que os dons são para hoje, clamando, Senhor, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, encha a nossa vida, nos dê vontade, Senhor, de Te buscar nas madrugadas, nos dê vontade, Senhor, de buscar os dons espirituais, nos dê desejo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, quebra a nossa alma, quebra o nosso coração, rasga o nosso coração ao meio, mas desce sobre nossas vidas, muda a nossa vida, transforma a nossa vida em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, acendam a chama na nossa alma, no nosso coração, a ponto de não conseguirmos ficarmos calados, a ponto de não conseguirmos ficarmos parados. Em nome de Jesus, Espírito, desça sobre nossas vidas, muda a nossa vida, Senhor, nos traz um caráter do Espírito, nos faça ser santo como o Teu Espírito Santo és. Orando e que me assirica nascei. Uriando e que emanei calar noite e amas, iriando e que eneresse e amanoi sai amanecai. Oh Espírito de Deus, encha-nos, 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 encha-nos com a Tua glória, com a Tua graça salvadora. Orando e candasse.